O último orador do dia vem em representação de uma empresa sobre a qual vou transmitir alguns factos. Santa Catarina Indústria Conserveira, S.A., nasceu em 1995, levo sempre muitos produtos deles na bagagem de regresso a Lisboa. Dedicam-se à transformação e comercialização de pescado, tem 142 trabalhadores, uma gama diversificada de produtos que aposta no valor acrescentado e uma curiosidade, são um grande empregador, sobretudo na mão de obra feminina. O orador tem formação de índole técnico profissional e ocupa desde julho de 2015 o cargo de Presidente do Conselho de Administração na Santa Catarina Indústria Conserveira S.A. O vosso aplauso para Rogério Veiros. Boa tarde a todos. Conforme a apresentação, o meu nome é Rogério Veiros. Eu vou ser, para os mais jovens, montes de rápido, para que não digam como os meus filhos me dizem às vezes: "Oh pai, tu és uma montes de seca". E para os da minha idade, vou tentar ter um discurso que percebam qual é o papel da Santa Catarina e a importância das pessoas na Santa Catarina. Santa Catarina existe desde 1995 pelas pessoas e para as pessoas. Anteriormente já lá existia uma fábrica de conservas, de uma empresa que ainda hoje existe nos Açores, que é a Sociedade Corretora. Para que tenham conhecimento, as conservas nos Açores também se fazem aqui na Ilha Terceira, na fábrica da Pesca Atum, que emprega cerca de 50 pessoas. No Pico, cerca de 200 trabalhadores, 140 e poucos, porque varia todos os dias, em São Jorge, e muito próximo dos 300 em São Miguel, com a fábrica da Cofaco e a fábrica da Corretora, conforme eu falei. Nós, nos Açores, as conservas são quase centenárias. Nós não temos quase 200 anos como o Grupo Bem Saúde, mas as conservas são quase centenárias. E são centenárias porque os Açores ficavam no meio do Atlântico, junto à pesca. Num tempo, há cerca de 100 anos atrás, não havia as tecnologias de congelação que existem hoje e, por isso, sediaram-se fábricas em todas as ilhas, à exceção do Corvo. E daí a importância conserveira nos Açores. Eu começo esta intervenção, vamos ver se isto trabalha bem, com esta fotografia. Esta fotografia é muito importante porque retrata a importância do trabalho, do amor, da dedicação que as mulheres de Santa Catarina colocam numa lata que vai para o mercado. Eu costumo dizer que cada latinha de especialidades que é embrulhada à mão é um presente que cada pessoa abre na sua casa, com sabores diferentes, que provoca sensações diferentes e formas diferentes de apreciar as nossas conservas. E essas conservas saíram com sabores e com diferenças. Porquê? Porque nós vivemos hoje no mundo da globalização, da competitividade, num mundo em que todos fabricam conservas, onde existem fábricas. Só para terem uma ideia, a Santa Catarina está a trabalhar para chegar este ano às 8,5 toneladas de elaboração diária. Mas há fábricas aqui na vizinha Espanha que fazem 300 toneladas por dia. Estão a ver a quantidade, a competitividade que essas fábricas têm, a capacidade que essas fábricas têm de vender mais barato, de produzir mais barato, de forma mais eficiente. Então a Santa Catarina teve que encontrar formas de valorizar o seu produto. E valorizou o seu produto acrescentando sabores ao atum, sabores aos filetes. E hoje isso é que nos traz como uma marca de referência a nível nacional, que felizmente ou infelizmente, mas o mundo é assim, começa a ser copiado por algumas fábricas da concorrência, nomeadamente as marcas líder nacional. Estas são algumas imagens da Santa Catarina, onde empregamos essencialmente mão de obra feminina. Nós somos o principal empregador da Ilha de São Jorge e são essencialmente senhoras.
A Santa Catarina, como vocês sabem, hoje é uma empresa pública, uma empresa que foi intervencionada pelo Governo Regional para conseguir salvar os postos de trabalho que lá existem. E foi graças à atitude empreendedora do Governo Regional que hoje temos uma fábrica de conservas que é referência, que faz conservas de excelência, que exporta para todo o mundo, que leva o nome dos Açores a todo o mundo e que mantém 140 trabalhadores numa ilha pequena como a ilha de São Jorge. Há pouco falava-se aqui de empreendedores. Nós temos que ser empreendedores em todos os lados. Temos que ser empreendedores como empresários, temos que ser empreendedores como trabalhadores, como estudantes, e os próprios governos, as próprias autoridades também têm que ser empreendedoras. Num mundo onde se critica muito a existência de empresas públicas, eu, por ser um presidente do Conselho de Administração de uma empresa pública, obviamente não posso concordar com esse tipo de discurso. E não podia desde já em São Jorge, porque em São Jorge, se não fosse a existência de uma empresa pública, se não fosse o empreendedorismo do Governo Regional, nós não tínhamos Santa Catarina. E por isso as empresas públicas são importantes de existir quando são geridas com a mesma paixão que as privadas, com o mesmo grau de exigência que as privadas. E eu cheguei há um ano à Santa Catarina, porque antes estava na Assembleia Legislativa Regional a desempenhar as funções de deputado, e encontrei na Santa Catarina uma empresa com uma cultura de trabalho, de entrega, de pessoas que lutam pelo seu posto de trabalho excepcional. Eles não têm aquela imagem que muitas vezes se dá ao fato de ser uma empresa pública. É uma empresa de pessoas que lutam, porque muitas delas sabem que tiveram há uns anos atrás com 5 meses de ordenados em atraso e que tiveram em causa o seu posto de trabalho. E por isso os trabalhadores da Santa Catarina estão de parabéns pela forma como se dedicam, como trabalham e como vestem a camisola da Santa Catarina. Recentemente, e foi no final do ano, nós conseguimos atingir a certificação. Hoje, para se estar no mundo, é preciso ter qualidade. E a qualidade tem padrões de excelência e de avaliação internacionais. Nós conseguimos ter uma certificação internacional, que é dada pela SGS, e certificar uma fábrica de produtos alimentares é difícil em qualquer parte do mundo. As pessoas da certificação, os auditores que nos vieram fazer a avaliação final, deram-nos os parabéns, porque certificar uma fábrica de conservas no meio do Atlântico, numa ilha da coesão como é São Jorge, foi realmente um grande desafio, e foi um desafio que foi uma camisola vestida por todos os trabalhadores da Santa Catarina, porque sabiam que nós ou certificávamos ou saíamos do mercado e não podíamos estar junto de alguns clientes que exigem as certificações. Esta é uma fotografia da pesca tradicional de salto e vara. Aqui temos as nossas especialidades que eu já vos falei. As nossas especialidades existem e não só o seu paladar é diferente, porque nós damos-lhes sabores, elas ganham ano após ano. Eu costumo dizer que nós somos pentacampeões a nível nacional, porque ganhamos sempre o concurso das conservas, e este ano ganhamos num concurso internacional no Reino Unido, outra vez, mais 3 prémios ao nível das nossas especialidades. E além delas terem o seu interior, que é um paladar fabuloso, têm também uma apresentação exterior excepcional, embrulhadas num tradicional jornal que tem receita e que depois leva uma cinta que varia de país para país, de acordo com as linguagens dos mercados onde elas se destinam e de acordo com o seu interior e os sabores, as cores mudam. Este é um exemplo de um produto de sucesso que nós temos. É o tradicional filete de atum e azeite com molho cru. O molho cru ou molho vilão é um molho típico dos Açores. Nós desenvolvemos este produto. Este produto hoje é registado e patenteado pela Santa Catarina e
nós recentemente fizemos a aposta de entrar com as nossas especialidades na grande distribuição. O molho cru continua a não estar na grande distribuição, está só em lojas da especialidade ou gourmet, porque nós temos que manter uma relação com essas lojas da especialidade, em nichos de mercado, que depois é que nos deram esta projeção para nós hoje sermos convidados por algumas superfícies a estar nas grandes superfícies. Outra certificação que nós temos é a certificação EcoCert. Nós produzimos conservas que são certificadas biologicamente. O mercado biológico está a crescer no mundo inteiro, na Europa, sobretudo no norte da Europa. E nós certificamos a nossa fábrica, produzimos conservas biológicas destinada a esse nicho de mercado. Também é uma certificação importante e é uma inovação importante. Uma empresa pequena, numa região pequena como nós somos, ou somos diferentes e fabricamos diferente, ou então não conseguimos sobreviver no mundo da competitividade. Os nossos filetes de atum com tomilho. Aqui está um produto típico dos Açores. Nós ganhamos também este prémio, foi considerado o melhor dos melhores, porque colocamos a nossa pimenta dos Açores no fundo da lata, naqueles 4 filetes, que quando batemos no prato fica com a pimenta por cima. Faz lembrar um pouco aquele bife tradicional que se serve em São Miguel. Nós adaptamos isso ao atum. Também é um produto de excelente sucesso que não se encontra, a não ser nos supermercados nos Açores. No continente não vai para os supermercados, só vai para as lojas das especialidades. Aqui mais uma fotografia onde por cima temos os nossos patês. 2 produtos, os frascos, que são mais comercializados no estrangeiro, ou seja, há mercados que têm tendência para comprar o atum em vidro. Em Portugal usa-se mais o atum em lata. Aqui temos a nossa linha comercial tradicional, que posso-vos dizer, nesta semana nós estamos em testes a fazer novos produtos e a desenvolver novos produtos, e que em breve irá ser mudada, porque é uma linha já com 5 anos e ao fim de 5 anos nós temos que lhe dar nova imagem, nova roupagem, adequá-la às novas necessidades e às novas realidades do consumidor. Em azeite, em natural e em óleo, também com alguns sabores, as postas com sabores. E aqui temos, já foi lançada este ano, a nova imagem de uma marca que também é nossa. Santa Catarina tem várias marcas que se adaptam de acordo com os diferentes cortes do atum. Aqui temos a posta de bonito dos Açores, que foi desenhada com esta imagem para entrar no mercado do continente. Os Açores estão na moda no continente e nós precisávamos de aproveitar uma marca que tinha bonito em letras muito grandes e Açores em letras muito pequeninas, que foi desenvolvida na década de 90. Nós adaptámos-la a esta altura com a palavra Açores em grande, porque os Açores também nos ajudam a vender a par da imagem da marca Açores, porque nós somos parceiros do Governo, somos uma empresa, obviamente, da região, mas trabalhamos muito em parceria com a marca Açores, que tem sido importante na divulgação dos nossos produtos. Estes são os nossos prémios, temos imensos prémios, isto nem está atualizado porque nós recebemos prémios recentemente e ainda não tivemos tempo de fazer esta atualização. E depois um pouco sobre a pesca. A indústria desenvolveu-se nos Açores porque temos pesca perto. Infelizmente, os últimos anos não têm corrido bem à frota pesqueira dos Açores. É um problema para a indústria, estamos a recorrer muito à importação. Nós importamos matéria-prima que tem que obedecer a determinadas regras e diferentes escalões das marcas que nós temos. Alguma tem que ser de salto e vara, com pesca de salto e vara, uma pesca seletiva, que é a pesca que fazemos cá nos Açores. Outra tem que ser, toda ela tem que ser amiga das normas internacionais e das regras internacionais do Dolphin Safe, de uma série de regras que nós cumprimos e que temos esses selos e que para isso só podemos comprar determinados tipos de matéria-prima. Estas são algumas imagens da pesca nos Açores, que acho que é sempre importante e é uma alegria quando vemos chegar um barco cheio de peixe
para elaborarmos e fazermos aquilo que é o melhor atum do mundo. Aqui é o descabeçamento, a preparação do peixe. Aqui entramos já na escolha limpeza. Para terem uma ideia, esta é a nave principal da fábrica, onde se faz a escolha, o enlatamento manual e mais à frente temos as máquinas que fazem algumas, o enlatamento mecanizado e a cravação, esterilização e depois a parte do armazém. Para terem uma ideia, há pessoas certamente aqui que são consumidores das nossas conservas, porque eu digo orgulhosamente que nós somos líderes de mercado nos Açores. E nós, quando fazemos a limpeza do peixe, ficamos com aquelas partes que ali estão. Uma parte é o filete, outra parte são os pedacinhos. E quando fazemos o enlatamento do filete, sobram pedaços maiores que servem para meter nas latas e fazer a tradicional posta. Então, quando nós fazemos a conserva, nós temos o filete, que é o premium, depois temos a posta e depois temos os pedacinhos. Segmentamos estes produtos por marca. Temos a marca Santa Catarina nos filetes e na posta, a marca Bonitos Açores na posta e depois temos outras marcas, a Bela Aurora, o Samacaio, a Petiscada, que são aqueles pedacinhos mais pequenos e que obviamente é um atum menos valorizado, mas que colocamos-lo no mercado porque não devemos obviamente desperdiçar. O peixe vem do mesmo peixe, mas tem uma apresentação diferente. Esta fotografia é particularmente bonita porque as pessoas estão a trabalhar com alegria e isso para nós é muito importante. Aqui temos uma imagem dos filetes a serem cravados na linha de cravação e das senhoras a fazerem o enlatamento dos tradicionais pedacinhos. Isto deve ser ou a marca Petiscada ou a marca Bela Aurora. Aqui temos uma senhora já com sua idade a fazer a limpeza. Uma coisa que eu vos queria transmitir, sobretudo para as pessoas que aqui trabalham, e nós temos na Terceira também uma fábrica que se limpa peixe, é a importância da formação. Há muita gente que diz assim, eu não preciso de formar porque vou para a fábrica limpar peixe. É verdade, mas nós devemos pensar que a formação é sempre importante. E dentro da fábrica, no processo de certificação, nós tivemos que dar formação às pessoas, elas tiveram que perceber determinados princípios, determinados conceitos de higiene, de limpeza, de manuseamento, de controle de qualidade. E é sempre mais fácil implementar essa formação quanto maior for uma formação académica das pessoas. Nós não temos que ser engenheiros para limpar peixe, não temos, mas é importante toda a formação que levamos. E nós hoje vivemos num país onde a formação mínima é o 12º ano, onde existe formação tecnológica, onde existe formação profissional. Eu também frequentei uma escola profissional, fui até à universidade, depois não concluí porque em 1995 fui convidado para ir fazer a reabertura da Santa Catarina e agarrei esse projeto porque gostava e tenho a paixão do empreendedorismo, das empresas e fui para lá. E por isso é que não sou... Não terminei a minha licenciatura, foi por culpa da Santa Catarina, mas foi por uma bela culpa porque hoje sinto um grande orgulho no trabalho que foi feito e no percurso que foi feito. Depois saí, numa determinada altura, que não concordava com a gestão e com a forma como a empresa estava a ser conduzida, o que infelizmente vinha ter razão porque o Governo Regional mais tarde teve que intervir para salvar a empresa. Mas estava-vos a dizer que a importância da formação é excepcional, é essencial. Nós pagamos, obviamente, na Santa Catarina, o ordenado mínimo regional. Oferecemos transporte às pessoas, porque a ilha de São Jorge é muito comprida e senão não tínhamos pessoas para trabalhar. E, além disso, damos um prémio de produtividade. E esse prémio tem uma fórmula que os engenheiros da fábrica desenvolveram, que tem a ver com o grau de aproveitamento da escolha, com os quilos por hora, com tudo isso. E obviamente que há pessoas com menos formação escolar que têm dificuldade em perceber, elas sabem que têm que escolher rápido, bem e com bom aproveitamento, mas é muito mais rápida a aprendizagem delas, a evolução delas e mudarem até de serviço quando elas têm outra formação.
E é com grande orgulho que muitas das vezes vejo nos verões alguns jovens que estão a estudar na universidade pedirem para vir trabalhar para a Santa Catarina. Alguns até estão a tirar cursos importantes ligados com a área industrial e com a área de formação, com a área de trabalho, com matérias que se aplicam à Santa Catarina e desenvolvem as suas teses à volta da Santa Catarina. E isso para nós é importante. Por isso, meus caros amigos, a formação é sempre importante, seja ele qual for o trabalho que vocês tenham para realizar. Nós temos que estar sempre a aprender e a evoluir. Os nossos filetes para Itália são sobretudo para Itália, também se consomem cá. Uma particularidade, em 1995, quando cheguei à Santa Catarina, eu não sabia, porque cá no mercado, e eu sou jovem, mas as pessoas mais antigas deviam se lembrar disso, o atum vende-se em latas pequenas. No mercado italiano, em alguns nichos de mercado, ainda se vendem 300 gramas, 200 gramas de atum, em que a pessoa chega à loja e compra. Hoje ainda fabricamos para a Itália para esses mercados tradicionais que dão muito valor ao produto produzido cá nos Açores. Porquê? Porque os Açores têm uma imagem de qualidade nas suas conservas. Na forma como é feita a limpeza, reparem, aquele filete é totalmente limpinho, tem um aspecto excepcional e pelo sabor que damos ao produto. E por isso é que a qualidade Açores hoje tem um valor acrescentado na Itália. E nós temos que preservar essa qualidade, preservar essa imagem, dinamizá-la não só no mercado italiano, como outros mercados, para continuarmos a sermos competitivos e a ter indústria conserveira nos Açores, porque também o saber fazer das mulheres açorianas é fundamental. Aquilo parece muito fácil, mas eu já experimentei ir para a fábrica limpar um peixe e escolher um peixe. Olha, parti o filete todo, aquilo não correu nada bem, as senhoras riam que se fartavam acerca de mim. E depois, colocar aquele filete dentro da lata sem o partir também tem a sua ciência e a sua sabedoria. Isso é um trabalho importante, é um saber fazer das mulheres açorianas que é único no país e único no mundo. Os espanhóis têm fábricas altamente competitivas, mas não conseguem fazer filete como o nosso e com a nossa apresentação. Cá está o aspecto que eu estava a falar. As mãos daquela senhora já devem ter enlatado toneladas de peixe ao longo da sua vida. Ela tem um saber, ela quando tem aqueles filetes ao lado, ela está a montar um e já está a olhar para o segundo e para o terceiro e para o outro que vai montar para aquilo bater certo e ficar certinho dentro da lata. Queria terminar agradecendo à Direção Regional do Emprego. Eu tentei ser o mais curto possível, o mais rápido possível, dada a adiantada hora, a oportunidade de estar aqui, de dar os parabéns por esta iniciativa, dar os parabéns pelo percurso que foi feito e de manhã foi realçado aqui pelo Sr. Vice-Presidente do Governo no aumento da empregabilidade, porque esse é um grande desígnio dos Açores. Não é só diminuir o número de desempregados, é aumentar a população ativa, e os Açores têm feito isso ao longo dos anos. Queria também terminar dizendo que há aquelas pessoas que estão desempregadas, que hoje eu já ouvi aqui falar pelos anteriores palestrantes, excelentes palestras. Uma pessoa eu já a conhecia, está ali sentado, o Vasco, um grande empreendedor. Como se diz, há uns anos atrás havia outra moda que era o self-made man. Ele é um self-made man, que ele fez o seu percurso, fez o seu trabalho, fundou a sua empresa, é um verdadeiro empreendedor, daqueles case studies que se faz nas revistas. Mas ao nível da intervenção, a intervenção que seguiu do senhor, agora não me recordo o nome do grupo em saúde, um grupo estruturado, com uma organização excepcional, gostei imenso, foi uma excelente tarde, mas queria-vos, até me perdi no que ia dizer, queria terminar dizendo que, às pessoas que estão desempregadas, que também precisam ser empreendedoras. Nós temos que ser empreendedores em todos os sítios que estamos. E os políticos têm que ser empreendedores, tendo políticas direcionadas para a criação de emprego e para a manutenção de emprego, para a formação das pessoas, e as pessoas têm que ser empreendedoras na forma como agarram essas oportunidades, como vão à procura de trabalho. Nunca desistam. Aqueles que estão empregados têm que procurar por melhor, para serem melhores, para melhorarmos. E aqueles que estão desempregados têm que procurar por novas oportunidades. E também é muito importante, e hoje fui almoçar com o Vasco, e ele dizia, e muito bem, muitas vezes a culpa também é dos patrões. Eu
não sou patrão, mas represento o patrão. E às vezes, grande parte dos erros que se cometem na nossa empresa são culpa minha. Eu costumo dizer que são sempre culpa minha, eu sou o último responsável. E os patrões também têm que saber ser empreendedores, ser humildes e aprender com os funcionários. Costuma-se dizer que um bom patrão faz um bom empregado e um bom empregado faz um bom patrão. Obrigado a todos, obrigado por este momento. Obrigado, Dr. Rogério, e pronto, vamos encerrar este dia, sabendo que a feira ainda decorre até às 6h30. Agradecer em especial aos resistentes e voltamos a ver-nos amanhã aqui. Boa tarde a todos, obrigado aos nossos oradores também. Até amanhã.